Meus amigos, sábado muito especial, dia lindo. Eu estou aqui no Rancho São Miguel, na Serra do Itapetí. José Luiz Jorge, também conhecido como Jorge Horstman. Então, Jorge, ele se dedica à criação e doma de cavalos. É um método muito interessante e eu gostaria que, antes de tudo, ele se apresentasse e depois falasse alguma coisa para nós sobre a doma de cavalo. Prazer receber você, Guaraci. A Obrigado. gente admira muito o teu trabalho no Brasil Viola. Nós temos aí valores em comum, né? Da nossa cultura, da nossa tradição. Eu sou um cara que estou no cavalo já há mais de 25 anos. Trabalhamos a relação com os animais. Nosso foco é bem-estar. Nós nos especializamos no comportamento dos equinos, na linguagem natural do cavalo. E atuamos desse modo a partir da linguagem natural deles, quando em manada, e trazemos essa comunicação natural do cavalo para a relação conosco. Se a gente puder resumir a história, o que nós fazemos com o cavalo é baseado em confiança e cooperação. Muito bem. Interação entre homem e animal aqui. Sobre aquele filme americano, né, que é estrelado pelo Robert Redford, que é O Encantador de Cavalos. Será que ele se baseou em você? Mas o que nós fazemos se aproxima muito da filosofia que o personagem retrata no filme. Certo. O filme foi feito homenageando um cowboy do estado de Montana, chamado Buck Brannaman. Ele é uma referência para nós, e a grande questão que ele e outros mestres, como Ray Hunt, foi um senhor que ao longo da vida, dos 6 aos 90 anos, 98 anos, lidou com o cavalo. Esse Ray Hunt, ele também é citado na dedicatória do livro que o autor fez, que depois virou filme. Esse homem iniciou 10 mil cavalos na vida dele, certo? Sempre falando a linguagem do cavalo. A gente não deve de forma alguma submeter o cavalo. Ele faça isso se não lhe acontece aquilo, sem uso de violência. A questão é isso, troca de energia, de cheiro, sem adrenalina, onde a gente mostra o que o cavalo quer na natureza, quer se sentir seguro. Certo. Jorge, então, dentro dessa filosofia, a gente tem essa égua linda, maravilhosa. Qual é o nome dela? Ela é a Serena. Serena. Uma égua de uma Muito amiga bem. nossa, da Thaís. Então, aí você me contou a história da Serena, porque a Serena é um animal tão bonito, como a gente pode perceber, tão dócil. Ela sempre foi assim, Jorge? Não. Conta a história um Agora, pouquinho sim, da Serena para nós. A Serena é uma história de superação. Certo. Ela, há anos atrás, há 4 anos atrás, ela era uma égua de puxar carroça em São Paulo. Era uma égua mestiça de quarto de milha. Ela caiu na rua por excesso de peso. E ela foi adotada na zoonose da Prefeitura de São Paulo pela Thaís. A Serena chegou aqui pele e osso, muito machucada, extremamente traumatizada, tanto física quanto mentalmente. Contusão severa na região da coluna, pata virada para dentro e tremendo de medo de qualquer aproximação de uma pessoa. Quando ela foi adotada, os veterinários da prefeitura disseram para a dona: você está fazendo uma benfeitoria, mas tenha consciência que ela nunca poderá ser usada, nunca poderá ser utilizada para ser montada, para nada. E num período de 8 meses ela se levantou fisicamente, depois veio o período da reabilitação mental, para ela voltar a confiar nas pessoas. E nesse ano que passou, em 2018, a Serena viajou conosco 200 quilômetros. Bom, então, Jorge, eu gostaria que você falasse para nós, para os nossos amigos, de onde vem essa paixão pelo cavalo? Essa paixão pelo cavalo vem desde muito cedo. No meu primeiro livro, que é Conversando sobre o Cavalo, tem uma foto minha montada com 2 anos de idade, muito alegre. Depois tive cavalos na infância, na juventude. Meu pai trabalhou muito tempo administrando fazendas. E aí depois, já na época de finalizar os estudos, eu passei um período na cidade, um período longo, quase 15 anos, onde eu me formei como sociólogo, como um cientista social.
aquele que estuda a relação entre as pessoas, e estuda o meio em que a nossa sociedade, como a gente se relaciona entre nós. Isso nos deu ferramentas, quando a gente aprendeu a linguagem do cavalo, a entender. E eu tinha um cavalo muito difícil de ser manejado. Sim. Era um cavalo reprodutor, um garanhão da raça manga larga, e ele era muito desafiador no sentido de ter o tempo dele, de entender o que estava sendo pedido. Então eu lembro na época que eu punha a sela, a hora que eu punha o pé no estribo ele já ficava esperto, e quando eu montava ele empinava e ficava, o pessoal brincava, ei, vai ler transformador no poste? Sim. E eu precisava entender melhor aquelas respostas. Então, diante dessa sua colocação, eu perguntaria a você, existe algum cavalo que seja indomável? Não. Na verdade, Guaraci, o cavalo é espelho de quem mexe. Se o cavalo é mexido num ambiente tenso, estressado, cheio de adrenalina, de gente com medo e naturalmente agressiva, porque tem muita gente que prefere bater no cavalo, porque não conhece como é a mente dele, como ele funciona. Então aquilo que a gente não conhece a gente teme, e o que a gente teme a gente quer submeter, à força. E o cavalo não é assim. Com violência você não consegue nada duradouro com o cavalo. Então eu fui aprender a linguagem natural deles, e essa filosofia que nós trabalhamos, que você mencionou do filme, ela tem uma palavra em inglês que se chama horsemanship. Horse, cavalo, man, nós, ship vem de relacionamento. Por que o horse vem na frente? Porque é tudo construído do ponto de vista dele. Como um cavalo vê o mundo? O que o cavalo quer na vida dele? Quantas mudanças a gente fez quando trouxe ele para relacionar-se conosco? Então, se a gente fizer o caminho inverso, e ao invés de atuar como um predador violento, a gente chegar de igual para igual e falar com ele nessa linguagem aqui, você consegue a cooperação, a adesão voluntária e a confiança. Isso muda a nossa vida com eles. Então, dentro dessa filosofia também, hoje existem pessoas que se compadecem dos animais, que protegem os animais, e ao mesmo tempo pessoas que dizem, a pessoa está cavalgando naquele cavalo. Será que aquele cavalo não está sofrendo dessa forma, de ter um homem em cima dele cavalgando? Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. É muito inteligente a tua pergunta, muito interessante e muito rica, né? Nós devemos amar os animais do ponto de vista dos animais, não do nosso. Portanto, se você quer ter uma relação de bem-estar com o cavalo, você não tem que humanizar o cavalo, como muita gente, até equivocadamente, faz com os pets, com os animais de estimação. Ah, eu amo o meu cachorro. Ótimo, ame como cachorro. Preserve as características dele, como o que ele quer. Ele precisa de espaço, ele quer um cão ativo, é um cão de trabalho, é um cão de companhia. As pessoas acabam enveredando atrás de uma boa intenção, numa confusão sobre o que é bom para o animal e o que é maus tratos, né? Durante muitos anos, desde 1948, foi definido como bem-estar, isso internacionalmente, 5 liberdades: livre de fome, livre de sede, livre de dor, livre de medo e livre de violência. São os direitos do animal. Está na Declaração dos Direitos do Animal. Mas esse é um conceito de 70 anos atrás. Hoje nós já evoluímos muito no entendimento da psicologia do cavalo. Ele é um ser senciente, ele sabe o que ele está sentindo e ele demonstra claramente se o que ele está fazendo está lhe fazendo mal ou não. Aqui nós hoje manejamos entre nossos e de clientes 82 cavalos. E nós nos dedicamos largo tempo nosso para ler o cavalo, para entender. Por exemplo, a Serena com esse olhar doce, pescoço relaxado, musculatura do rosto solta. A Serena está muito tranquila. Já sofreu muito. A cauda está calma. Então o cavalo fala com o corpo dele. E se ele não está gostando, se ele está tenso, ameaçado, ele mostra com o corpo. Ele levanta a cabeça, endurece o pescoço, aperta a boca, arregala o olho.
Então se você está andando na rua e vê uma pessoa cavalgando, e o cavalo está com uma atitude como essa daqui, o cavalo não está sofrendo. O cavalo está sendo chicoteado, picado de espora, olho arregalado, todo tenso. Ali está havendo um mal-estar. Mal-estar não é cavalgar. Mal-estar é a forma de manejar o animal. Nós podemos dizer na biologia que nós somos feitos um para o outro. O nosso quadril tem 3 ossos que se encaixam perfeitamente, e nós temos 2 pernas relativamente longas, que se encaixam perfeitamente no animal. Desde que você atue mentalmente, fisicamente, integrado a esse animal, em que ele voluntariamente seja seu parceiro no trabalho, no lazer, no esporte, eu posso dizer a você, tem cavalos que a gente sai para fazer uma atividade lúdica, uma atividade de lazer, e ele está esperando a vez que ele vai sair para ir junto. Sim. Então ele gosta. Quer passear. Ele gosta dessa interação com as pessoas que gostam dele. O cavalo reconhece quem gosta dele. Ele gosta de sair com os outros cavalos que são amigos dele. Você me disse que o cavalo sente a sua adrenalina. Sim. Essa interação homem e animal, como é que seria? O cavalo na natureza é uma outra boa questão. O cavalo na natureza serve de comida para os outros animais. O cavalo selvagem, ele é reserva de carne para a onça, para os felinos de grande porte que atacam ele aqui por cima, e os canídeos, que são lobos e outros predadores que atacam por baixo. Então, está na memória genética do cavalo uma informação sobre o que é perigoso e o que não é. Está gravado aqui. O que é perigoso para ele? O cheiro da adrenalina. E o cavalo sente cheiro de hormônio. Por que é perigoso? Porque é o mesmo cheiro que a onça libera quando vai atacar. E o ser humano que tem medo de cavalo, quando sente aquele negócio aqui, já está com adrenalina na pele. O ser humano que quer ter uma atitude de imposição violenta e de dominância, também libera adrenalina pela pele. Então, nesses casos, o cavalo quer o quê? Sair de perto dessa pessoa. A primeira resposta de qualquer cavalo é fuga. A segunda resposta, se ele não tem para onde fugir, é defesa. Na nossa filosofia de trabalho, o cavalo tem direito de se defender de nós. Cabe a nós mostrar para ele que ele não precisa se defender, que nada de ruim vai acontecer. E como é que nós fazemos isso? Baixando a adrenalina, estando calmo, confiando no cavalo. Então isso a gente ensina para estudante de veterinária que vem aqui, ensina no curso de escolarização. A gente não fala mais doma, porque doma é submissão. A gente fala iniciação do potro ou escolarização do potro. E nós damos curso disso aqui. Aprenda a ler o seu cavalo e aposente o chicote. Você ministra cursos aqui. Esses cursos acontecem constantemente ou as pessoas podem se inscrever através da internet ou um telefone de contato? Guaraci, a gente define o rancho como um núcleo de conhecimento sobre o comportamento do cavalo e a sua linguagem. Então, além da atividade de criação, além de hospedar cavalos dos amigos que gostam de cavalo, porque para a pessoa deixar o cavalo aqui, a primeira condição é: eu gosto muito do meu cavalo. E a gente corresponde a essas pessoas o melhor que o recurso dela pode garantir de bem-estar para o cavalo dela. Certo. Tá? Em todos os aspectos, inclusive comportamental. Então, no nosso site, na internet, que é ranchosammiguel.com, existe uma grade de cursos que a gente chama cursos regulares. Esses a pessoa pode fazer sozinha. E existe na rede social uma agenda de cursos, que é quando a gente faz clínicas de um dia. Então, por exemplo, eu tenho cavalo, eu monto, eu estou com dificuldade. Nós vamos fazer um curso de rédeas, por exemplo. Vai anunciar na rede social. É um dia de trabalho. Tanto pode fazer com os nossos animais, como a pessoa pode trazer o animal dela. Ótimo. E aí ela passa o dia aqui, tem certificado, tem apostila, a gente compartilha. Aqui não tem, tem muito lugar que o profissional, por alguma questão da sua formação, é como se ele, tipo, eu guardo o pulo do gato e eu não ensino. Sim. Entendeu?
Nós não. O que eu sei, eu gosto de compartilhar. Eu quero que as pessoas aí fora melhorem a relação dela com seus cavalos. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu vou deixar numa sinuca de bico. Você sabe que numa grande família, assim como você tem, que os cavalos se considera da sua família, e são mesmo, né, pela forma como são tratados como filhos, eu gostaria, você tem um predileto? Eu já tive. Esse cavalo, que foi meu primeiro professor, lá pelo início dos anos 90, era um garanhão que eu falei que me pôs nesse caminho, o nome dele era Jim. E o cavalo, ele era de um temperamento explosivo, um gigantesco desafio, muito maior do que o conhecimento que eu tinha naquele momento. Então ali naquela encruzilhada tinha dois caminhos. Ou eu ia fazer o que todo mundo faz e sentar o pau no cavalo, ou eu ia entender o que ele estava querendo me dizer e eu ia melhorar minha relação com ele para tê-lo a meu lado e não fugindo. Todo cavalo que chega na sua mão, ele tem uma história de vida. Essa teve, foi triste. Tem cavalos que, ao contrário, nasceram aqui e só tiveram coisa boa. Para esses cavalos que foram, a gente fala, feitos à mão, eu não vendo para qualquer pessoa. Eu quero saber muito como é que a pessoa vai mexer com ele. Tem que mandar o currículo. Se ela está pronta para ter um cavalo nosso, entendeu? Se não tiver, mas quiser aprender, a gente ensina. Já dei muito curso de graça também. Entendeu? Desde que vale a pena. Sim. No caso, esse meu cavalo, ele era um animal que conversava comigo, assim, era unha e carne. Passou pela fase mais complicada da minha vida, quase que foi um terapeuta para mim, me fez bem. Eu saía com ele terça-noite, quarta-noite, quinta-noite e sábado. E cada vez era um desafio. E chegou ao ponto, mais uns anos para frente, que eu montava nele sem sela e sem nada na boca e pelas pernas eu guiava ele sozinho, entendeu? História bonita. E isso me obrigou o quê? A estudar. E eu hoje me tornei um profissional do cavalo nessa filosofia graças àquele cavalo. Bem, chegou a idade dele, ele passou dessa para galopar nos campos do Senhor. Eu até fiz uma homenagem bonita para ele na época. E eu, assim, hoje tem essa população de cavalo aqui, eu não consegui ainda, no campo do coração, colocar outro no lugar daquele. Mas tem vários, todos meus, de amigos, de clientes, trato todos muito bem. Ou seja, eu não tenho um preferido, já tive. E hoje todos têm um pedaço. Tá bom. Então, diante todas essas histórias bonitas que você contou para nós aqui, eu gostaria que a gente fosse dar uma volta ali para apresentar os animais tão lindos, bonitos, né, que nós temos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aqui dentro da baia com o Narciso. O Narciso é um garanhão, né, pai de 10 filhos. Ó, você está pagando pensão para todos eles, está alimentando ele direitinho. E vejam, percebam a docilidade. É um cavalo inteiro, né, como a gente chama, né, Jorge? É. E eu gostaria que você falasse mais sobre o Narciso para os nossos amigos. O cavalo é espelho de quem mexe. Então você vai em muitos lugares, o pessoal fala, cuidado que esse é garanhão. Como se o garanhão, pela sua atitude, pela sua testosterona, pela sua capacidade, ele se tornasse por si só ameaçador. Sim. Ele não é. É dócil. Né? Ele é dócil, ele é gentil, ele é generoso. Ele é um cavalo que pessoas que nunca montaram, montam pelo no Narciso sem nada na boca. E ele é inteiro. Agora não é um cavalo que sai para rua encavalgado. Porque a gente não deve misturar cavalo inteiro com égua encavalgado. Isso é uma aventura que o pessoal faz. Muitos acidentes nós já assistimos, né? Qual é a função do cavalo inteiro? Reproduzir 6, 7 éguas por ano. O pessoal fala, o cavalo inteiro é perigoso, o cavalo inteiro pode se tornar um problema. E vocês estão vendo aqui que o cavalo é muito gentil, é um cavalo que confia nas pessoas. Vamos alongar. Porque ele faz a função dele e ele se relaciona conosco de igual para igual. Muito bom. Beleza? Agora nós vamos ver as éguas. Vamos já?
Já? Então fala. Todas as baias têm meia parede. Ah, é verdade. Porque eu tenho visitado alguns aras e eles fazem as paredes inteiras entre um, como uma separação, como se fosse um dormitório cada um. Exato. Então qual a função dessas paredes serem até a metade? Primeira coisa, a gente não esquecer que o cavalo na natureza vive em manada. Ah, sim. É um cavalo que vive em grupo. Aham. Quando o ser humano tira ele da natureza, coloca em baia ou cocheira e fecha, ele pega um animal que se sente seguro no grupo e o isola. Para um animal de manada, o isolamento é um fator de pânico. Sim. Então as respostas de morder, escoiciar, engolir ar, comer fezes, são vícios de confinamento por causa do isolamento. Agora, outro fato interessante que você também falou para mim, que eu tinha uma outra ideia, é de que o cavalo, o garanhão, vivendo em campos, ele seria o líder da manada, mas não é? Não. Ah, então conta para nós. Na comunidade dos cavalos, vamos chamar assim, ela é dirigida por uma fêmea alfa. Sim. Assim como os elefantes. Assim como os elefantes. Então, a égua alfa dirige a família. A família do cavalo é composta, a grosso modo, um garanhão, 6 a 7 éguas e suas crias jovens até 2 anos. Depois de 2 anos pode iniciar uma competição. Os machos são apartados pelo Sim. garanhão mais velho e a liderança da fêmea, ela é de outra natureza. Ela é uma liderança firme, mas ela é uma liderança que organiza, une e protege o grupo. Certo. Então você quer olhar uma manada no campo. Quem é a égua alfa? É aquela que não tem nenhuma marca no corpo. Sim. Que ela não levou coice, não levou mordida, ela é mais rápida. Então ela surge pelas suas características, o grupo a aceita como líder. Ela nasce de dentro do grupo. Isso é muito diferente dos outros animais e da nossa sociedade também. Entendi. Ninguém vai chegar, botar um cavalo no campo e dizer, a partir de hoje ele é o chefe dos 6. Não. O grupo tem que acolher, ele é produto do grupo. Certo. A liderança feminina é gentil, protetora, acolhedora. Então eles são professores para nós de 2 valores importantes: limite e respeito. Então, a égua, na natureza, é como a mãe. Sempre cabe mais um. Sim. Coração de mãe. Olha Sim. só que bonito. Aliás, é um dos fatos interessantes que eu encontrei aqui, exatamente isso. Eu, como a primeira vez que estou aqui, o Jorge, claro, está no dia a dia, mas a primeira vez que estou aqui, eu chego perto dessa égua e ela corresponde com muito carinho e muito respeito. Olha só que coisa linda. Posso entrar dentro da baia, já começa a me lamber. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem especial para todas as nossas amigas e nossos amigos. Então, gente, o cavalo é um ser extremamente generoso, é um professor, ele nos fala muito a respeito de valores que entre nós humanos a gente está perdendo. E um deles é esse que você disse, é o respeito. O respeito é uma palavra que vem de uma língua antiga, o latim, que é res spiciere, quer dizer mantenha a devida distância. Então, o cavalo nos pede que a gente olhe o mundo com os olhos dele, que a gente seja mais solidário, que a gente seja mais fraterno. E isso ele nos ensina. E as respostas que ele nos dá no dia a dia mostram que isso faz bem para todos. Se você quiser, pela força, ir para um passe com um cavalo, ele sempre vai ganhar. Ele é mais forte que nós. Só que ele vai ganhar no desespero da fuga. Nunca um cavalo vai tomar a iniciativa de atacar alguém. O cavalo na natureza é comida, ele sempre vai querer fugir primeiro. E as pessoas não consideram essa natureza. Então, os cavalos se aproximaram de nós há muitos milhares de anos, mais de 5.000. E eles sempre pagaram um preço muito alto por essa aproximação. O ser humano, desde a fase 2.500 anos antes de Cristo, o ser humano sempre abusou da natureza generosa desses animais. E o que a gente faz aqui é um tributo, é o contrário. Nós vamos reverter, ensinar as pessoas, porque de uns anos para cá,
O cavalo voltou a se inserir na vida. Hoje no Brasil, não sei se você sabe, tem uma coisa interessante. O cavalo gera 600 mil empregos diretos. O cavalo no Brasil emprega mais que a indústria de carro. 3 milhões de emprego indireto. O Brasil tem o segundo maior plantel de cavalo do mundo. Nós temos quase 6 milhões de cabeça. Para cada 10 cavalos, um tratador. E é um prazer então, ter recebido você, Guaraci. Muito obrigado, eu que agradeço. Coração de ouro, tem um trabalho maravilhoso na nossa cultura, né, com o Brasil Viola. Isso. É uma honra. No futuro eu trago o chapeuzinho para você, viu? Olha, pessoal, muito obrigado aí pela sua companhia. Nós estamos aqui, eu agradeço ao Jorge, que nos recebe tão bem aqui no Rancho São Miguel. Muito obrigado, viu? Obrigado. E eu gostaria que você passasse o telefone para os nossos amigos, que eu vou colocar aqui embaixo, né? Para as pessoas observarem. Falei, qual é o seu contato? Pode falar com a gente pelo WhatsApp, 997 084 188, DDD é 11. Pode falar com a gente pela rede social, Rancho São Miguel Horsemanship. Que, aliás, é uma das páginas mais acessadas, né? Nós temos hoje a honra de ter 28 mil seguidores na página do Rancho. Que beleza, hein? Ou pelo site ranchosaomiguel.com, que tem lá o Fale Conosco, e tem um pouco do que a gente faz lá para compartilhar com o pessoal. Ótimo. Aí o povo vai vir aqui, vai compartilhar do seu conhecimento, você vai distribuir esse conhecimento maravilhoso a todos. Vamos fazer isso com todo mundo que vem visitar a gente aqui. Tá ótimo. Muito bem. Muito obrigado. Valeu, Guaraci. Obrigado.